CBN Saúde. Oferecimento Seibin Medicina Diagnóstica. 37 anos inspirando pessoas a cuidar de pessoas. Com o avanço da vacinação contra a Covid-19, a procura por intervenções médicas que não são de urgência, incluindo procedimentos estéticos, tende a aumentar em todo o país. O Brasil, que já aparece entre os lugares onde mais se faz cirurgias plásticas estéticas, deve registrar um aumento ainda maior nos próximos meses. Dados divulgados no fim do ano passado pela Sociedade Internacional, que reúne informações sobre este tipo de procedimento, mostram que o número de cirurgias plásticas no país em 2019 chegou a quase 1,5 milhão. Sobre este assunto eu converso agora com o médico cirurgião plástico Pedro Henriques Maniotto. E eu já começo dando parabéns para o senhor. Hoje é aniversário do Dr. Pedro. Na segunda-feira também foi o dia do médico, então parabéns 2 vezes para o senhor. Bom dia, obrigada por estar aqui com a gente. Bom dia, Dani. Muito obrigado pelas felicitações e um bom dia a todos os ouvintes da CBN Campo Grande. Eu começo perguntando para o senhor se ainda existe um apelo muito forte em relação à busca de padrões de beleza impostos pela sociedade, inclusive nas redes sociais, né? Pacientes que chegam, por exemplo, querendo o nariz ou a boca de determinado artista. Esse período em que as pessoas ficaram mais em casa também influenciou nessa busca agora por uma cirurgia plástica, doutor? As cirurgias plásticas, você bem disse, ela teve um aumento grande agora com a pandemia menos exacerbada, com os leitos hospitalares menos superlotados e procedimentos eletivos em reabertura, tem essa tendência e é algo que Brasil, Estados Unidos e Coreia do Sul, que são os 3 países que mais se tem em números absolutos e proporcional por número de habitantes, a quantidade de cirurgias plásticas e estéticas super exacerbada. E aí a gente vai e transita em 2 grandes prismas, né? Tanto as reconstruções, que são coisas que têm alguma necessidade por problemas de saúde, pode ser alguma coisa de queimaduras, tratamentos de cânceres, acidentes automobilísticos ou problemas congênitos, quanto as estéticas, que são as mais procuradas por essa melhoria do padrão da anatomia, da estética, desse padrão de beleza, que é algo muito buscado. Eu acho que o padrão de beleza ele é muito individual e a gente não consegue uma receita que sirva para todo mundo. Beleza é algo bem difícil de você conseguir defini-la. Porém, o que muitas pessoas que transitam nesse meio dizem e repetem várias vezes beleza é algo complexo em você dar uma nômina, porém ela é facilmente identificada quando você está exposto a ela. Eu acho que é por aí que as pessoas buscam e têm essa vontade de melhorar a sua autoestima, dar um upgrade no que é possível. E tá certo, se tá tudo bem saudável e é algo que as expectativas vão ser contempladas, pé no acelerador e vai, porque são habitualmente bons fluxos de colheita quando se está tudo bem organizado. E redes sociais, como você completou a última pergunta, tem tudo a ver com isso, né? As pessoas se olham mais, as pessoas se identificam mais, as pessoas se observam em vários ângulos, tem filtros para fazer modificações de anatomia que são facilmente aplicados e a imagem é algo forte. E aquilo transita na cabeça e as pessoas chegam ao ponto de querer. O que precisa para ter sucesso? É chegar em uma boa pessoa que saiba bastante sobre aquela área de atuação e ali ter um entendimento. O quanto é possível aquilo ser atingido ou não. Expectativas são algo que quando você exerce uma previsibilidade, é ótimo navegar nesse trânsito, vai em calmaria. O que é o risco? O que é a cilada? O que é o alerta? É não entrar em turbulências onde às vezes o que você planeja não é algo atingível. E aí tem tudo para ter alguns contratempos não desejados. É isso que eu ia te perguntar, inclusive, o que é levado em conta na hora de ter a certeza de que o paciente está pronto para a cirurgia plástica? Doutor? Eu acho que a primeira coisa, quando é coisa estética, que a gente não está falando de doenças, de reconstrução, primeiro, ter uma convicção muito grande de que aquilo é algo que você quer melhorar, que é algo que não é apenas uma moda, que não é algo apenas de um momento, é algo que há bastante tempo você se observa e você tem uma convicção que pode ser melhor, pode ser diferente. O diferente não necessariamente é bom ou ruim, mas o diferente é uma coisa que você já refletiu muito e pode, através de algum investimento, através de algum profissional, dar mudanças à anatomia. Segundo ponto, estar junto com alguém que sabe fazer aquilo, que tem muita segurança pela sua formação, pelo seu expertise, pelo seu know-how, e entregar algo de aumento, de diminuição,
de mudanças de padrão mais ou menos elevado, mais ou menos redondo, mais ou menos atlético, mais ou menos magro. E dessa sintonia que um consegue dar ao outro, o médico e o paciente, quando tem uma boa química e quando tem um bom pró para os dois lados, aí provavelmente a colheita vai ser muito boa do que você vai ter como seu resultado final. Estamos falando de crianças e adultos, doutor, adolescentes também. Existe uma procura muito grande em relação a eles pelas cirurgias? Com certeza absoluta. As pessoas cada vez mais fazem cirurgias numa época da adolescência. As pessoas até na infância, alguns casos como orelhas proeminentes, que são as orelhas em abano, que às vezes gera bullying, um certo desconforto no convívio social. Com cirurgia simples você consegue mudar uma anatomia que está um pouco mais aberta, a angulação da orelha em relação ao couro cabeludo, como um exemplo que eu estou citando, e torna as pessoas mais, eu acho que dentro de um padrão de normalidade. Ninguém tenta buscar excepcionais ou exageros, mas enquadramento dentro de padrões de normalidades são coisas que costumam fazer bem num convívio de sociedade, numa forma de se enxergar, numa forma de se interagir junto a outras pessoas. Porque aí a gente está falando de autoestima, de empoderamento, né, doutor? De uma mudança ali na vida daquela pessoa, um impacto na vida daquela pessoa, né? O entendimento que eu tenho sobre isso, Dani, é que com certeza isso que você falou tem muito peso. As pessoas que têm, por alguma alteração de anatomia do corpo, um prejuízo na sua autoestima, um prejuízo na sua segurança, na sua vaidade, no seu bem-estar, elas, quando conseguem fazer essa modificação e com uma boa certeza do que você está pensando para o seu pós, elas devem seguir esse fluxo, que ela vai muito provavelmente, ao final do processo, ficar muito satisfeita com aquela nova versão que ela pode ter, um pouco maior, um pouco menor, mais reta ou mais angulada. O que eu acho que é o perigo, talvez a cilada dessa história? É você, às vezes, colocar numa expectativa de uma mudança de corpo, às vezes, outros problemas que não estão bem tratados e bem equilibrados na sua vida. Às vezes, uma alteração no seu trabalho, na sua vida pessoal, na sua parte psíquica. Quando não está bem encaixada, quando não está bem saudável, por vezes as pessoas querem colocar uma mudança de corpo para poder melhorar o resto. E aí está o perigo. Por quê? Se você muda uma anatomia, não necessariamente você faz o pacote inteiro, que é você, ser humano, ficar melhor. Então eu acho que dessa sensibilidade de entendimento é que se faz boas ideias de conduta, bons planejamentos de execução e no final uma coisa que você não tem turbulências. Eu acho que cirurgia plástica estética combina com calmaria, com planejamento, com muita sobriedade nas decisões. Enquanto que... Com muita responsabilidade, né, doutor? Os impulsos, as irresponsabilidades, os modismos, eu tenho ressalvas em relação a isso. Porque na vida real, na vida palpável, na rotina, a gente vê que às vezes isso é um pouco piso de vidro, ele rapidamente rui. E não é por aí, a construção tem que ser sólida, as decisões têm que ser equilibradas, as vontades têm que ser muito amadurecidas. E aí o bingo da história fica muito florido. Doutor, e para a gente encerrar, a importância de procurar um profissional capacitado, né? Infelizmente, volta e meia, nós temos notícias de pessoas que caíram em mãos erradas e acabaram até morrendo. A gente, inclusive, tem aqui a fronteira com o Paraguai e muita gente acaba vindo aí em busca de um valor menor por uma cirurgia e a pessoa coloca em risco a vida dela, né? Eu acho que esse nosso país continental que tem essa fronteira longa com um monte de países como o Paraguai, como a Bolívia, como a Venezuela, como o Uruguai e a Argentina, eles propiciam, acho que pela facilitação do câmbio, pelas moedas mais desvalorizadas, às vezes até pela logística que não é tão longe, preços muito mais baixos. Isso eu vejo que leva a um fluxo de cirurgias plásticas em condições não ideais. Por quê? Porque não é só operar. É operar e cuidar do seu pós. Como é que fica a logística? Como é que essas pessoas vão ter lá todos esses seus 10, 15, 20 primeiros dias que são mais difíceis, que são mais roxos, mais inchados, com algumas alterações sistêmicas? Essa estrutura está organizada? Muitas vezes eu vejo que não. As
pessoas que lá vão operar você, qual é a certificação? Qual foi a capacitação? Como que está o currículo? Como que estão os credenciamentos aos órgãos que a gente vê como os conselhos regionais, como os conselhos federais de medicina? Às vezes, o que a gente observa é que isso está muito frágil. E aí você começa a se colocar em riscos. Muitas vezes não acontece nada. E que bom quando não acontece. Mas quando acontece, são traumas importantes, são sequelas ruins. E se você for fazer uma análise bem ampla dessa história, quem sabe seriam atitudes que poderiam ser evitadas. Entende? Então eu acho que o alerta desse tipo de posicionamento em relação ao fluxo de decisões tem um pouco desse entendimento, né? O que é a cirurgia, como vai ser a cirurgia, quem faz a cirurgia, a estrutura que tem atrás de você, porque tudo que é sólido deixa pouca margem à imprevisibilidade, né? Riscos sempre existem, mesmo nos melhores centros com os melhores cirurgiões. Mas quando a gente vê sequências de situações que não estão ideais, são dessas que às vezes acabam tendo algum desastre. Se você for ver tragédias aéreas, nunca é um erro só. São sequências de erros que no final culmina com algo não desejado, com algo ruim. E mais ou menos decisões na parte médica tem um pouco disso. Então eu acho que é importante estar sempre bem informado, ser sóbrio e fazer decisões que você, depois de bem pensadas, costuma não se arrepender. Acho que aí está tudo bem legal para ter coisas muito bacanas e melhorias de sonhos que a gente pode tornar realidade. Muito bom, obrigada, viu, doutor, pela sua entrevista, pela sua participação. Nós conversamos aqui com o médico cirurgião plástico Pedro Henrique Manioto. Um ótimo dia para o senhor. Poxa, Dani, muito obrigado. Obrigado a todos e valeu, CBN. CBN Saúde. Oferecimento Sabin Medicina Diagnóstica. 37 anos inspirando pessoas a cuidar de pessoas.